E aí galera, bem-vindos a esse segundo vídeo aí falando sobre essa mistura de musculação com jiu-jitsu, como conciliar. Então vamos ao que interessa nessa conciliação e nessa mistura entre musculação e jiu-jitsu. A primeira coisa que você precisa pensar, o que é? É o que você quer. O que você quer nesse momento, o que você precisa, o que você quer na verdade nesse momento? É ganhar massa muscular? Você quer desenvolver o seu corpo, você quer aumentar o seu volume, você quer ganhar massa muscular e continuar com os treinos de Gil, ou você quer ganhar resistência e disposição continuando com o treino de musculação? Qual desses dois você quer? Então vamos lá. Eu separo isso da seguinte forma: quando eu quero ganhar músculos, quando eu quero aumentar o meu volume muscular, ganhar corpo e obviamente continuar com os treinos de Gil, eu aumento o volume da minha alimentação e o volume dos meus exercícios de ferro. Ou seja, ao invés de fazer, por exemplo, 3 séries de 10 a 12 repetições de cada exercício na musculação, eu faço 4 séries de 8 a 12 repetições de cada exercício da musculação. E se eu posso escolher treinar a musculação antes do Gil nesse caso, preferencialmente, com certeza, você tem que escolher treinar a musculação antes do Gil, pelo simples motivo de que o seu corpo estará mais descansado, mais preparado para receber aquele estímulo da musculação e desenvolver massa muscular. Porque é claro, tudo que você treinar antes, você vai treinar melhor, você vai estar mais descansado. E ainda, numa situação ideal, se possível, não treinar um na sequência do outro. Ou seja, você treina primeiro a sua musculação e dá um intervalo de aí, no mínimo umas 4 horas até o seu treino de jiu-jitsu. Isso para você dar um tempo de descanso, para o seu corpo se recuperar após musculação. Isso incentiva, isso estimula, não incentiva, estimula o seu corpo a desenvolver melhor a sua massa muscular, porque lembrando, na musculação você está estimulando o seu corpo a crescer, e é durante o descanso que ele vai crescer. E fora isso, aumenta a quantidade de vezes que você se alimenta durante o dia e o volume da sua alimentação em si, porque o seu corpo utiliza os alimentos para construir massa muscular, os macronutrientes principalmente, gordura, proteína e carboidrato. Então é algo que você precisa aumentar o consumo para suprir e sobrar calorias, sobrar energia para o seu corpo construir massa muscular e não cair o seu rendimento no jiu-jitsu, porque apesar de, se seu foco for esse, ganhar massa muscular e volume muscular, apesar do seu foco não ser o desenvolvimento do Gil, você manter uma disposição, manter um volume legal de treino do Gil sem cansar é melhor, é óbvio, e a alimentação vai ajudar isso. Também é óbvio. E dê uma atenção muito especial a tudo que é anticatabólico. Por exemplo, na suplementação, dê uma atenção grande para o consumo de glutamina. Se você não sabe as funções da glutamina, procura aí no YouTube, Danilo França Glutamina, que eu dou uma explicação completa e você vai entender como vai te ajudar nesses objetivos. Glutamina, BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, e vitaminas. E mantenha alto o consumo de carboidratos complexos, não os carboidratos simples, os carboidratos complexos, e as proteínas. O consumo de proteína precisa ser alto também. As pessoas dizem que o jiu-jitsu é catabólico. Se você não sabe o que é o catabolismo é quando o seu corpo começa a consumir massa muscular como fonte de energia e você começa a perder peso de uma maneira não saudável, que é queimando músculos e não queimando a energia dos alimentos que você consome ou a gordura que você tem acumulada. Então, as pessoas dizem que jiu-jitsu é catabólico. Na verdade, a única coisa que é catabólica é você treinar mais do que o seu corpo é capaz de se recuperar. Então, caminhar no parque pode ser catabólico, se isso estiver acima do que você está se alimentando corretamente, estiver acima do que você está descansando corretamente. Caminhar, pular corda, namorar, até fazer sexo é catabólico, caso você não esteja comendo direito e descansando direito. Então o negócio é o seguinte, não é que o jiu-jitsu é catabólico, o jiu-jitsu gasta muita energia. O jiu-jitsu, você vai queimar caloria, você vai emagrecer treinando jiu-jitsu, porque ele gasta demais. Mas isso não significa que ele seja catabólico, significa que você
tem que prestar atenção para não catabolizar, assim como você tem que prestar atenção fazendo qualquer atividade física. Então é um conceito errado, jiu-jitsu é catabólico. Catabólico é você não dar suporte para o seu corpo segurar a quantidade de atividades que você está fazendo. E o que é isso? Se alimentar corretamente, se preciso, e na maioria dos casos se suplementar corretamente e descansar corretamente. Você precisa descansar, você precisa dormir aí no mínimo 6 horas por dia, caso você queira praticar atividades físicas sem correr o risco de queimar massa muscular. Então é necessário uma atenção muito grande na sua alimentação, uma atenção muito grande na sua suplementação alimentar e no seu descanso, para que as suas atividades físicas em geral não sejam catabólicas, ou seja, não queimem músculo, ao invés de queimar as energias da sua alimentação e a sua gordura acumulada. Beleza, eu falei do caso ideal, mas caso o seu foco seja o ganho de massa muscular, caso o seu foco seja o ganho de massa magra, desenvolver volume no seu corpo, e você não tenha condições ou de treinar a musculação antes do jiu-jitsu, ou de não dar o tempo de descanso entre o treino de musculação e o treino de jiu-jitsu, ou não consegue descansar direito, ou não come direito, o que acontece? Vai ser impossível desenvolver massa muscular? Impossível não vai ser, mas vai ser muito mais difícil. Ou seja, vai requerer de você muito comprometimento. Você vai precisar de uma atenção muito grande na sua alimentação, e isso precisa de uma alimentação estratégica também. Você precisa saber o que comer antes, se for preciso, o que comer durante e o que comer depois. Não é simplesmente comer muito, não. Você precisa saber o que comer e a hora exata de comer. Vai ser mais difícil caso não seja intervalado, mas não é impossível. O que eu quero dizer, não desiste, não abandona. Se você tem essas paixões, musculação, você quer ter um shape da hora e você não quer largar o Gil, ou você quer desenvolver muito Gil e não quer largar a musculação, saiba que não é impossível conciliar os dois, só é preciso muita atenção. Você vai precisar se suplementar bem, tomar um whey protein, tomar uma glutamina, a suplementação básica, para te ajudar a manter o seu volume e manter o seu rendimento dentro do jiu-jitsu. Então, caso você não consiga separar, não acho que é impossível, mas vai ser muito mais difícil. Eu estou falando da situação ideal. Beleza, agora Danilo, o meu foco é o jiu-jitsu. Eu quero desenvolver o jiu-jitsu, eu quero ganhar resistência, eu quero ganhar a movimentação sem abandonar o meu volume muscular e sem abandonar a musculação. Como é que eu faço? É simples, nesse caso, é só você pegar situações do caso que eu acabei de falar e inverter, ou seja, diminua as quantidades de série que você faz no exercício de ferro. Se você faz 4, começa a fazer 3 séries de cada exercício. E se você faz de 8 a 12 repetições, começa a fazer de 15 a 20 repetições. Porque esse estímulo diminui um pouco do estímulo do seu crescimento muscular, diminui um pouco do estímulo hipertrófico e aumenta o seu estímulo de ganho de resistência, aumentar o número de séries. Além do ganho de resistência, queima mais calorias também, um volume maior de treino. Então você diminui um pouco o número de séries, você está fazendo 4, começa a fazer 3, e se você está fazendo de 8 a 12 repetições, começa a fazer de 15 a 20. Isso quando seu foco for o jiu-jitsu, sem abandonar a musculação, sem abandonar o fato de você querer ter um shape da hora. Faça um descanso calculado entre as séries da musculação. Calcule aí, entre cada série você vai dar 1 minutinho de descanso. E se for preciso diminuir a carga entre uma série e a outra, diminua sem problema algum. Nesse estilo de treino de musculação, você vai aumentar o estímulo do ganho de resistência no seu desenvolvimento do Gil, sem abandonar a ideia de ter um shape irado. Fora isso, se seu foco for o jiu-jitsu, tente treinar o jiu-jitsu antes da musculação. Que nem eu falei do caso passado, treinar a musculação antes. Nesse caso, treine o Gil antes, porque vai estar mais descansado. E a mesma coisa, se possível, dê aí um período de 4 horas no mínimo, entre o treino de Gil e entre o treino de musculação. E claro, eu estou falando isso de uma maneira que é um jeito ideal, estou falando isso como preparador físico, mas nem sempre é possível, às vezes a pessoa tem que treinar um seguido do outro, então é uma questão de adaptação. Estou falando da maneira ideal, mas não significa que vai ser impossível de outras maneiras, significa que vai ser mais difícil.
E lembrando, sem nunca esquecer a importância essencial de uma alimentação balanceada e de uma suplementação alimentar adaptada aos seus objetivos. Bom, é isso aí, esse videozinho foi dar essas dicas, foi para dar essas dicas, falar que é totalmente possível conciliar as duas atividades físicas. A melhor maneira de conciliar quando o seu objetivo principal for o ganho de volume muscular na musculação ou quando for o desenvolvimento do jiu-jitsu. No próximo vídeo eu vou falar sobre as melhores maneiras de se encaixar numa categoria, perder peso para atingir uma categoria ou ganhar peso para subir de categoria. Eu vou falar quais são as melhores maneiras, porque tem muita gente aí que se mata chegando perto do campeonato e acaba lutando sem gás nenhum. Vou falar sobre isso, eu tô sempre falando como preparador físico. Eu vou dar sempre as dicas como preparador físico, porque em relação ao Gil eu não sou nenhum faixa preta, em relação à musculação eu não sou nenhum competidor profissional. Eu sou um cara muito experiente em preparação física, manipulação de treino e manipulação de dietas. Então eu vou dar as dicas baseado nisso, falando para você que não importa se você seja faixa branca, azul, roxa, marrom ou preta, se encaixa da mesma maneira essas preparações. E no próximo vídeo também terá as minhas lutas do Campeonato Brasileiro. Espero que apareça aí com a medalha de ouro. Boas energias para nós, tamo junto, espero ajudar sempre os